porque o presidente Lula se encontrou ontem à noite com o senador Rodrigo Pacheco para falar sobre a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Vou perguntar para a Ana Flor já de cara, Ana, porque você tem apuração junto a fontes ligadas a Rodrigo Pacheco, né? Eu falei com o senador que confirmou, sim, que esteve com o presidente Lula. O que aconteceu nesse encontro? Lula disse a Pacheco que, sim, tem um outro nome ao Supremo Tribunal Federal. Não disse qual nome, mas disse que tem outro nome. E houve também uma parte da conversa sobre a possibilidade do senador ser o candidato de Lula ao governo, ou ser a chapa que Lula teria essa dobradinha ao governo de Minas Gerais. E aí o que o senador vem dizendo é que ele vai conversar ainda com, enfim, pessoas próximas em Minas, mas a sua tendência é deixar a vida pública. Ele já vinha falando isso para colegas senadores. Então, tem um quadro aí em que Rodrigo Pacheco, apoiado por senadores, foi conversar com Lula. Lula também dizendo que vai conversar com outros nomes citados, né, para a possibilidade apenas de ter uma conversa, mas já teria feito a sua cabeça e a sua vontade. E aí a gente sabe nos bastidores que esse nome escolhido por Lula é de Jorge Messias, o advogado-geral da União. Um grande problema aqui, Ricardo e Malu, é que há hoje um mal-estar gigantesco entre o Senado e o Palácio do Planalto, viu? Declarações recentes de pessoas próximas a Lula, inclusive no Senado, causaram um mal-estar gigantesco que está afetando a relação como um todo. Então, muito além da indicação, se agrada ou não ao Supremo, há agora algo que o Planalto vai ter que lidar nessa relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e isso envolve, claro, senadores que ficam no entorno de Alcolumbre, de partidos que estão alinhados ao governo ou que vêm votando com o governo. Porque tudo que o governo não precisa nesse momento é um mal-estar com o Senado e, neste momento, a situação está muito ruim. A informação que eu tive dentro do Senado, enfim, é que ficou um mal-estar por conta de declarações do entorno de Lula referentes a Davi Alcolumbre. Então, vamos lá, até para passar para Malu. Aqui, claramente, então, o Palácio do Planalto precisa ter muita atenção com duas questões, uma a curto prazo e outra a longo, né? Vamos falar do curto prazo, que a Ana fala, Malu. Tudo que o governo não precisa é comprar uma briga com o Senado Federal, com o Davi Alcolumbre, que vem sendo ali também uma contraparte, né? Não é nem fiel da balança, mas uma outra parte da balança frente ao que se vê na Câmara dos Deputados. Os desafios que o governo enfrenta lá, muitos projetos que acabam passando pelos deputados, acabam travando no Senado Federal. Isso é tudo que o Planalto não precisa agora. E para o ano que vem, Minas Gerais, né? Um ponto de atenção. Você tem o vice de Romeu Zema, Matheus Simões, sendo filiado ao PSD, de Rodrigo Pacheco. Se você não tem Pacheco nessa corrida, como é que fica esse palanque para Lula em Minas Gerais, um estado fundamental para essa corrida presidencial? Pois é, Ricardo. O negócio é o seguinte, como que eu interpreto essa reunião do Lula com o Pacheco? Acho que é uma primeira movimentação do presidente para tentar desatar esse nó que você acabou de descrever, porque desde que o presidente Lula indicou que gostaria de colocar o Messias no Supremo e fazer toda essa jogada com o Pacheco em Minas Gerais, o senador Rodrigo Pacheco tem dado sempre a mesma resposta, seja diretamente ou por interpostas pessoas. Ele até toparia ser candidato tal, caso ele tivesse estrutura. E você colocou bem, o partido dele, que é o PSD, não o quer candidato. Né? Ele precisaria, a essa altura do campeonato, achar um outro partido ou convencer os caciques do PSD, o Kassab, o próprio Matheus Simões, que eles têm que sair da frente para colocar um candidato alinhado com o governo. Isso é muito complicado. Então, a decisão dele se candidatar, ela não é apenas se ele quer ou não. Ele não vai se jogar numa corrida num estado como Minas Gerais, que tem um eleitorado forte, que vota mais à direita, né, centro-direita, e como a gente viu aí com a eleição do Zema, o senador Cleitinho, para
tentar disputar uma eleição sem apoio. Ele até vai bem nas pesquisas, mas uma eleição é uma corrida larga, você precisa de estrutura, você precisa de apoio. Então, o que eu sei é que ele sempre fala isso para o presidente Lula. E a gente que conhece política, né, Ana, sabe que a vontade dele não é essa. Ele sempre quis ser ministro do Supremo, né? E aí entra esse outro fator, o fator da vontade do Pacheco e a vontade também do Alcolumbre. Todo esse mal-estar que a Ana está descrevendo tem a ver com o fato de que dentro do Senado o que a gente ouve a última vez que eles apoiaram um candidato do Lula que vinha do Senado, que foi o Flávio Dino, eles foram frustrados no que eles imaginavam que eles estavam fazendo. O ministro Flávio Dino assumiu o cargo no Supremo e começou a investigar a aplicação das emendas do orçamento secreto, autorizou vários inquéritos, trabalhou pela questão da transparência na aplicação das emendas do orçamento secreto, que é tudo que eles não querem, né? Especialmente o grupo do senador Alcolumbre, que era quem, de fato, autorizava a aplicação das emendas. É, inclusive, alvo aí de algumas investigações, né? Tem suspeitas em relação aos assessores dele e tal. Então, esse é o nó. Ele precisa primeiro acertar com o Pacheco, para depois tentar acertar com o Alcolumbre e depois, então, fazer a tão aguardada indicação do Jorge Messias para o Senado. É uma costura muito delicada, é como você ir desarmando uma bomba relógio devagarinho até conseguir. E eu acho que é esse o movimento que ele começou a fazer agora com o Pacheco. Vamos ver como que a agenda legislativa vai interferir nisso, né? Cada hora vem um tumulto. Agora é uma haste, já foi a COP, já foi o Trump, já foi a segurança pública. O Brasil não é para amadores, como a gente sabe, né? Não é, e 2026 já começou. Ana, Malu, obrigado pela companhia mais uma vez. Até amanhã.